Me apetece dar, entregar e me doar. Dar sem me culpar, sem ter de me perdoar. Dar sem olhar, dar a chamuça, o biscoito, dar a torta e a direita. Não fechar as minhas portas e dar à esquerda. Me apetece entregar, me ofertar, sem que em mim resida a culpa de ter de me entregar sem luta. Dar sem qualquer compromisso, dar sem me unir, dar apenas para chegar lá e sem ninguém para me apontar. Dar e ficar sem peso na consciência. Se calhar ter de deixar de ser mulher, paciência. Tantas vezes não dei, não por preguiça, mas porque fui ensinada que a fruta era sagrada e só a devo dar ao consagrado. O mesmo consagrado que só dá para o seu agrado e é feliz, pois dar para muitas é sinônimo de grandeza. Para mim, não importa o sexo. Um ser humano lá existe. Então, que se lixe, já que a mulher não pode dar, porque não é ético. De homem vou me fardar e vou dar até me fartar. Enya Lipanga. Ai! Ai, que abertura bonita! Acho que este episódio dispensa qualquer tipo de apresentação e eu preferi começar com este belíssimo texto que tanto te representa e que diz muito daquilo que tu ofereces à nossa sociedade e ao mundo. Muito obrigado, Enya, por te juntares a nós. E como é regra nesta casa, mulheres como tu devem ser celebradas. Então, eu vou abrir esta garrafa de vinho. Oi! Mas eu sei que tu preferes uma outra coisa. Sim, prefiro. E aqui é um espaço de liberdade. Então, produção, por favor, a bebida favorita da Enya. Obrigada. Ok. Vamos a isso. Tchim, tchim. Quentinho aqui. Enya, estou muito animado para ter este teto a teto contigo e poder fazer este programa. És uma escritora e poetisa com um grande impacto para a nossa sociedade. És uma escritora que tem uma escrita que se torna acessível para essa ideia dos que não leem, mas tu chegas a toda a gente. E se não chegas e invades esses espaços com uma certa propriedade, de onde vem essa Enya tão íntegra nas suas lutas, mas também tão potente? Porque o mundo, esta ideia do patriarcado, tenta matar mulheres todos os dias e tu estás, eu não sei se diria, estás nessa ideia da luta contínua, mas tu queres acabar com esta luta. De onde é que surge esta Enya?
Yuki, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Pessoal da produção, por favor, não desistam de mim. Eu sei que foi muito difícil, mas chegou a data, porque tinha de ser hoje. É uma pergunta muito profunda. Muito obrigada por teres lido um dos meus textos favoritos, que é o Me Apetece Dar. E também vou pegar referência ao que tu falaste, que é uma luta em que eu estou, ao mesmo tempo eu quero que acabe. Eu gosto muito de usar a expressão de se quer gostar de ser ativista social e não gostar de ter de lutar por direitos. Eu fico a sonhar com uma sociedade que a gente acorde e viva só, sem precisar ter de acordar e dizer, olha, eu sou Enia, tenho que ocupar este espaço. Mas também existe a necessidade de nós abrirmos caminhos para as pessoas que vêm. Esta Enia vem de uma família onde, pegando um bocadinho da história da minha avó, na casa da minha avó, as mulheres elas não iam para a escola, não eram alfabetizadas e não tinham nenhum interesse. E na casa, quando a minha mãe nasceu, o meu avô estava atrás de um rapaz e fez 9 filhas e um rapaz. Atrás deste rapaz. Porque para ele era tudo realizar o sonho de ter um filho homem. E a Enia vem desta família, totalmente machista, patriarcal, e muitas vezes até sem tanto incentivo assim para que as mulheres estudem, tenham as suas próprias profissões. A minha mãe, quando conhece meu pai, ela era uma mulher trabalhadora, no entanto, o meu pai conseguiu convencê-la a ficar em casa e a se tornar apenas dona de casa, e este acaba sendo o retrato de muitas mulheres. A coisa de não ter escolhas, de estares numa sociedade que te mostra um único caminho por seres mulher, e esse é o único caminho que podes abraçar. E nós estamos aqui para mostrar que a mulher pode ser o que ela quiser, que a mulher pode ter escolhas, que a mulher pode ocupar espaços, acima de tudo, que a minha história tem sido muito vista por ocupação de espaços. Existem lugares neste país que diziam que não era para a Enia, que a Enia está lá. E eu preciso estar lá para abrir caminhos para as que vêm. Uau! Acho tão profundo esta tua fala e provoca-me uma outra questão, que é: ser mulher é perigoso nesta sociedade? Estou aqui a pensar esta resposta em duas vertentes. Primeiro, o ser mulher e ser perigoso no sentido desta mulher estar vulnerável a sofrer por quaisquer ataques, desde a sua infância até a sua fase adulta, mas também no ser mulher do perigoso dos homens terem medo das mulheres também, porque existe muito isso. A ideia de não acolher mulheres muitas vezes esconde homens com medo de mulheres a fazerem acontecer. Por exemplo, a máquina da economia deste país, que é a máquina informal, é feita por mulheres. Então, a economia é movida por mulheres, de certa forma. Então, para mim, o perigo está em tu seres mulher e estares numa situação de vulnerabilidade e não teres acesso à educação, tal como os homens têm acesso, e não teres acesso a um emprego, a um cargo de liderança, tal como os homens têm acesso, mas também o perigo de esta mulher, tendo ferramentas, conseguir atingir patamares que homens simplesmente iriam ficar assim de longe a aplaudir, a olhar. Uau! Estou super animado por estar aqui e ter o privilégio de conversar contigo. E agora faz-me pensar, hoje na nossa sociedade nós temos muitos discursos ou muitas frentes, tanto de homens, mas também de mulheres. E às vezes é um pouco controverso o posicionamento de algumas mulheres. Parece que esta luta
que é para educar a sociedade sobre a voz da mulher, a liderança e a força, a potência que tem uma mulher para uma sociedade, que isso é visível no dia a dia, como bem disseste. O setor informal é sustentado por mulheres, que muitas vezes podemos dizer que mexem a economia deste país, são mulheres. E mesmo em contextos um pouco mais rurais, ainda se vê que mulheres é que fazem as coisas acontecer. São as mulheres Sim. que vão para a agricultura, são as mulheres que às vezes cuidam até dos animais, e os homens ficam muito nesse espaço de... auxiliador. Sim. Isso faz-me pensar sobre... Não terá surgido na nossa sociedade os discursos que eu não sinto que tu os tens, mas sinto em alguns fóruns e algumas redes formadas também por mulheres, de que há um discurso muito meritocrata, tipo, eu consegui e tu podes. E eu sinto que é muito isso. E fica-se nessa coisa. Eu sou uma mulher, estive na banca e cheguei ao cargo, E ficamos nesta coisa muito de mérito. Mas será? Quando nós vamos à base da nossa sociedade, será que há esse lugar de mérito? O que tu pensas sobre? Qual é a tua opinião sobre esses discursos meritocratas? Por falar em discursos, eu acabei despertando aqui também para alguns outros discursos, né? Nós temos vários movimentos e hoje em dia, com redes sociais, todo mundo pode se expressar e tem crescido muito pessoas com alguma coragem, alguma ousadia de ocupar uma rede social para falar sobre diversos assuntos. No entanto, tem de tudo, né? Tem desde os antifeministas, tem os homofóbicos, tem os religiosos, tem a parte do ativismo social, tem também muita gente que é feminista, mas não se assume feminista porque não quer ter este rótulo. Essa conotação e tal, e depois toda essa discussão se nós estamos a importar coisas do Ocidente e tal. E sobre o mérito, as mulheres moçambicanas, elas têm muito poder. Eu vou dar um exemplo, que não é a primeira vez que vou usar este exemplo, dos líderes comunitários, que eles devem solucionar um problema comunitário e todo mundo que tem problemas conjugais vai lá consultar o Papá Matus. Quando a família aproxima-se ao Papá Matus, ele diz, vou pensar. E vai consultar a sua esposa. Vai pedir uma opinião sobre que resposta ele pode dar. Então, eu gosto muito de pensar neste mérito e neste papel de destaque de mulheres que não têm tanta visibilidade. Em Moçambique, apenas 23% das pessoas têm acesso à internet e muitas vezes nós nos limitamos à cidade, a discussões ligadas à cidade, mas quando nós saímos um bocadinho para o campo, nós vemos que as sociedades não funcionam tanto assim, as liberdades elas não são postas desse jeito. E existe também essa coisa do mérito, mas não está muito ligado a sair da banca, por exemplo, para ocupar um cargo no distrito. Mas está ligado a ampliar a sua banca e ter noção de que aquele é um negócio próprio e que é muito bom termos mulheres empoderadas economicamente. Sim. Não exatamente o mérito de abandonar o seu local de trabalho ou mudar de trabalho, mas tu teres a noção e a sensação da importância de tu, como mulher, estares a ocupar aquele espaço, estares a exercer uma profissão que é útil. Eu trabalhei durante um período com o tema do empoderamento econômico. E o que nós víamos são homens que faziam um discurso muito bonito de aceitação de que sim, as mulheres podem escolher uma profissão. Sim, minha mulher pode sair de casa para trabalhar. Inclusive, aquela banca ali, quem colocou ele fui eu. Mas depois nós questionávamos este homem sobre a dupla jornada, que é também um fardo
não direi que advém da questão do empoderamento, não, mas quando nós fazemos apenas o discurso de que as mulheres precisam escolher uma profissão e não fazemos a outra advocacia ligada às tarefas domésticas, à partilha de tarefas domésticas, nós vamos ter mulheres mais cansadas ainda, porque elas saem de casa para trabalhar, ao mesmo tempo devem ter braços para cuidar dos meninos, das meninas, das panelas, do marido, mas com o aval do marido. E o marido aplaude, né? Eu deixei a minha mulher ir trabalhar. E, olha, só acho que nós precisamos continuar a falar sobre isso e, principalmente, despertar uma sociedade que, olha, o fato desta mulher sair para trabalhar não significa que o fardo de cuidar da família esteja sobre as suas costas ou sobre a sua cabeça, como tem sido visto. Uau! Eu estava aqui a pensar, né? Como... Não quero atacar ninguém, mas... Mas nós vamos ficar aqui quanto tempo? Nós vamos ficar aqui o tempo que tivermos que ficar. Mas eu estava aqui a pensar, como hoje também é visível, tu falaste de uma coisa que foi interessante, que é como os homens se escondem também atrás desse papel de género e usam também isso como quase como uma armadilha. Sim, estamos a lutar. Mas para esconder suas fragilidades, a grande questão é que é assim, uma coisa que me surgiu agora. Tens a sensação que mesmo nos espaços mais urbanos, os homens tornaram-se mais chulos. Chulos? Sim. Porque temos... Sim, temos mulheres empoderadas que mexem a economia. Quem são esses homens? Isso, sabe? Outro termo que está a ser muito mal usado socialmente agora é este termo de empoderada, mulher empoderada e etc. E nós estamos a mexer no que é realmente o empoderamento. Que na verdade não é dar poder, né? É despertar o poder. Sim. O poder já está lá e já existe. É provocar essa consciência. Provocar essa consciência de direitos humanos, de que a pessoa tem direitos, não necessariamente a pessoa cuidar da sua aparência já pode se intitular empoderada, até pode se sentir empoderada. Mas a coisa dos chulos é interessante. Eu agora estou a pensar, se nós não temos mulheres a ganharem muito dinheiro e homens a ficarem mais cômodos, porque existem mulheres que saem de casa para trabalhar e ainda apoiam, né? Sim. Vá, porque faça. Eu penso que mulheres têm muitos mais espaços para partilhar, para se acolher, para se celebrar, para chorar, que há espaços na nossa sociedade que as mulheres têm para se vulnerabilizar. E os homens estão a fazer o que esses homens? Estão a escrever no Facebook? O que estão a fazer esses homens? É uma luta diária. Eu comecei a recusar-me falar sobre assuntos de homens justamente por ouvir estes homens a dizerem: sim, Enia, foram marchar, se nós homens também levamos porrada. Ok, é um homem, ele tem consciência disso, por que ele não vai marchar? E existe muito esse discurso do contra. Eu, por vezes, me pergunto, mas qual é o problema em nós acordarmos, levantarmos a bandeira contra o feminicídio? Por que os homens se incomodam com esta bandeira? Por que tu, como homem, que não há empatia? Sim, por que te incomoda o fato de pessoas levantarem uma bandeira de dados que nós estamos a ver diários de mulheres assassinadas? Recentemente aconteceu uma onda aí de assassinato de mulheres. Maputo, o caso na Beira. Eu todos os meses faço um mapeamento de casos de assassinato de mulheres, violação sexual e etc. Tenho uma rubrica bem feliz no meu Instagram, que eu faço a compilação e coloco lá. Não estou a querer diminuir o peso, mas foram assassinados 2 homens. Dia seguinte, todo mundo era ativista de direitos humanos neste país. Todo mundo estava a fazer vídeos. Guys, estão a assassinar mulheres neste país todos os dias. Uau.
Não que eu não queira ser solidária, eu sou muito solidária, eu entendo. É uma vida humana que se foi. Mas nós foram 100 mulheres assassinadas, 2 homens. 2 homens são assassinados e a sociedade desperta para. Muito, mas dia seguinte tínhamos todo mundo a fazer vídeos sobre isso. E gente, pessoal, estão a desaparecer pessoas. Sim, mas há quanto tempo estão a desaparecer pessoas? Isso é bem... Mas percebeste nessa onda, não é? Percebi e percebo como a sociedade também é muito plástica. Eu costumo dizer que hoje nem sei se a sociedade é plástica. Se é plástica, é aquele plástico já derreteu. Uma chuinha. Sim, uma coisa que... Porque eu vejo muitas raparigas sofrerem violência doméstica. Eu não consigo ver o jornal hoje, porque a maior parte do noticiário, que é importante que se faça esse trabalho, é divulgar violência contra a mulher e contra a rapariga. E não há uma sociedade que acorda para despertar. E aí fica a culpabilização desta vítima. Sim, e é sempre isso. O que ela estava a fazer, onde é que ela estava onde essa hora, o que foi fazer ali, então, por que estava com aqueles homens. Todo mundo vai para cima com esse tipo de discurso de culpar uma vítima. Guys, vítima é vítima. Criança é criança, não deixa de ser criança se ela se rebelou muito cedo. Eu fui uma criança rebelde, mas eu era uma criança, percebes? Então muita gente... Teve um caso de um senhor que morava com uma menina menor de idade e a menina apareceu na televisão a dizer que era o marido dela. Sim, lembro desse caso. Mundo... Mas ela é criança e só se falava nela. E cadê o criminoso nessa história? Sim. Cadê o maior de idade nesta história que não está sendo exposto? Ninguém fala dele e como se fosse uma coisa legal. Não. Mas é recente, né? Nós só conseguimos aprovar a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras neste país em 2019. Uau. É muito recente. E ainda continua a acontecer. Claro. Ainda falta a parte da divulgação, mas também de despertar a consciência sobre os direitos da criança. Que precisamos proteger as nossas crianças. São nossas crianças. Eu fui vítima de uma gravidez precoce, eu era criança. E são muitas outras que passam por esse tipo de situação, tanto rapazes como tanto raparigas. Uau. Enia, tu tens uma veia muito de ativista, que hoje pode ser considerada ativismo, que é o cruzamento entre a arte e o ativismo. Como é que tu consegues... Porque tu consegues trazer a sociedade a uma realidade que às vezes não queremos discutir a partir dos teus textos, dos teus poemas. Como é que se faz? E uma pessoa com o teu percurso, com a tua história. Porque às vezes também é essa ideia de que a literatura não é para todos, não é para... Depende às vezes de que classe tu és, os espaços da literatura. Se pensarmos mesmo na cidade de Maputo, onde é que ficam as grandes livrarias? Sim. Começas por pensar por aí onde ficam as grandes bibliotecas ou aquelas que são referência. Como é que tu consegues fazer com que esta gente, que talvez é a geração que mais lê, acho que lemos os comentários, às vezes até estamos a ver um vídeo, né? Sim. Vamos logo direto para os comentários, estamos a ler, Mas tu trazes uma consciência de leitura também para esse espaço, através das redes sociais, que não é só adquirindo os teus livros, não é só tendo acesso direto à Enia, mas na tua página de Facebook ou de Instagram, nós temos os teus textos, nós temos o teu texto às vezes em vídeo, temos o teu texto numa fotografia. Como é que a Enia conseguiu? As redes sociais, para mim, surgiram como um único espaço onde uma menina lá de periferia e quase sem apoio nenhum
para publicar um livro, podia escrever um texto e colocar lá e que o mundo pudesse ver. Então, a minha história de ser lida está muito ligada à rede social. E há alguns anos eu tentei publicar um livro, eu sofri um assédio por uma entidade que devia acolher-me como adolescente que escrevia naquela altura. E eu desisti dessa vida aí de escritora que publica livros, porque eu não achava que fosse um lugar inalcançável, assim. E mesmo assim, eu comecei a ocupar espaços, a participar de festivais, comecei a sentir que até os que não liam a Enya começaram a acolhê-la e a convidá-la para festivais e tal. Ainda sou publicando na rede social. Como é que eu consigo? Falei de ocupar espaços. Eu penso que é muito importante nós estarmos lá, Yuki. Independentemente se nos acolhem, se simplesmente nos engolem, se não gostam, se nos combatem, porque tem isso, tem o pessoal que não gosta, tem o pessoal que te combate também, que recruta inimigos para não te seguirem ou qualqueriza a tua arte. Mas a minha consciência de precisar ocupar espaços e fazer com que estes espaços sejam abertos para outras manas é mais forte do que o combate em relação às coisas, aos meus posicionamentos. Então eu gosto de ocupar espaços. Eu estou lá, costumo dizer, gosto de holofotes. Eu estou lá, vou ocupar espaços, vou filmar, vou registrar, vou falar, vou pedir participar, por que não? Vou mandar uma carta. Eu, quando criei o Palavras São Palavras, que é o sarau que acontece por aí há 14 anos, meu fim último era eu subir a um palco e dizer poesia. Porque eu ficava frustrada de não ter um espaço porque eu pudesse dizer as minhas coisas. Por que eu não crio uma coisa aí? Que está aí. Agora acolhe mensalmente cerca de 400 jovens, adolescentes, que têm o Palavras São Palavras como primeiro palco. Então, a minha missão de abrir um caminho, a Conceição Evaristo tem uma frase que diz isso, que o importante não é ser a primeira, mas sim abrir caminho. Eu consigo alcançar esta missão. E é muito bom nós abrirmos caminho. Nós somos tão poucos, né? Sim. Somos poucos, somos novos. E a arte para nós, mais do que ser uma novidade, não devia ser um espaço de rivalidade, justamente por sermos poucos. E quem vai revolucionar a arte neste país somos nós. Claro. Nós precisamos comprar as nossas obras, precisamos apoiar. Gostas, não gosta, você vai, compra um livro, senta, faz o debate, engaja aquela pessoa. E isso é muito... Seria muito bom, mas é triste que nós não fazemos. Para mim não tem que me doer o coração se uma mana viajou para representar Moçambique. Pelo contrário, eu pego e reposto e fico aplaudindo. E celebro essa conquista. É uma mana nossa que chegou a um lugar... E é uma porta que se abre para todos. Chegou a um lugar que todo mundo duvidava que nós pudéssemos chegar. Uau. Então, essa deve ser a nossa consciência como artistas. Eu abraço tanta gente. Eu acabo de dizer que eu nem sei o nome de muitas pessoas, mas eu gosto da coisa do acolhimento. Usa querida, querido. Sim, eu gosto da coisa do acolhimento, de conhecer pessoas que fazem, dar espaço às pessoas que fazem. Muitas vezes a pessoa é só iniciante e precisa de um link. Gente, o link és tu, apresenta tu a uma outra pessoa, mostra tu o trabalho. Eu quando viajo, tens que ver os livros que carrego. Não são livros da Enya só. São livros das outras manas. Vem carregar livro da Eliana, carregar livro da Melita, carregar livro da Brigitte Ferrão, de muitas outras mulheres. Preciso carregar. Para mim é importante que a minha bagagem seja feita por estas outras nessa mulheres. Nessa coletividade de mulheres. E falar das mulheres. Tem um texto meu que diz: me recuso a chegar só. Eu não sou sozinha. Eu não sou sozinha, é impossível que eu seja sozinha. Fora a questão de termos entidades, espíritos, as pessoas lá fora devem ver que nós não estamos sozinhos, não. Sim, estamos protegidos. É um coletivo, tu és uma coletividade aí que chega. Uau, isso é muito bonito. Eu gosto muito de poesia e eu criei um verso que nunca desenvolveu para um texto que é: a vida sem poesia cria azia. Então, eu acho importante tu criares espaços para as pessoas
dizerem a poesia. Eu acho que a poesia também é feita... A nossa poesia tem coisas muito particulares. Tem uma oralidade, uma vibração muito própria. E não sei se temos poesia aqui neste envelope, mas temos qualquer coisa. Deixa lá ver o que eles... A produção é que apronta. Começou. A produção apronta sempre. Ok. Entendeu? É uma pergunta. Se tu não quiseres responder, temos aí os nossos shots. Eu gosto que tu respondas, porque senão eu tenho que te acompanhar. Eu vou responder. Mas se não quiseres, a gente toma os shots. Já confundiram a tua liberdade poética com uma provocação sexual? Se sim, onde? É uma pergunta interessante. Eu tenho vários tipos de público, incluindo um público que só tem ou desperta um desejo sexual por mim e por isso vai e compra as minhas obras e participa dos meus eventos. Uau. É um público tanto de homens como também de mulheres. E ultimamente tem sido mais de mulheres, por conta da minha liberdade sexual. Então, é um sim, de já terem confundido, mas muitas vezes não é uma confusão, na verdade, porque eu gosto muito de escrever as coisas que eu vivo. E a minha construção, a construção da minha sexualidade tem muito a ver também com a minha escrita e principalmente incitar um bocadinho a liberdade das outras pessoas e sobretudo das mulheres. Então eu não ando muito distante assim das coisas que eu escrevo. Mas claro, já tive várias situações invasivas. De homens acharem que o fato de eu escrever o Me Apetece Dar é que eu queira dar ao país todo, eu quero dar ao meu marido. E a pessoa vir e tecer comentários ligados às coisas que eu escrevo. Eu já sofri isso, inclusive dentro do circuito de escritores. Eu chegar a um evento e a pessoa ter comentários totalmente invasivos, justamente por conta do tipo de texto que eu escrevo. Amigos, uau! Estou petrificado. Temos uma outra pergunta. Se tivesses de escolher entre dizer uma verdade que arruinaria a tua imagem ou manter o silêncio e continuar a ser inspiração, o que escolherias? Mas que seja onde arranja não sou eu, é a produção. É a primeira vez que eu pego nestas perguntas. Queres responder ou queres tomar shot? Eu vou responder, para não misturar cerveja e shot. Eu acho que não é arruinar. Eu muitas vezes auto-saboto a minha própria imagem. Tem vezes que eu não resisto e escrevo umas coisas e acabo auto-sabotando-me. E há alguns anos, se eu não tivesse um assessor, que é o Tyson Rangeiro, eu não sei se teria sobrevivido, porque eu estava numa vida tão espontânea. Eu falava cada coisa e o Tyson entrava na minha página e apagava. Tive também essa fase, né? Hoje em dia, consigo ter mais filtros e pensar um bocadinho antes de dar as respostas. Mas, claro, acho que hoje com essa cervejinha tá um bocadinho difícil. Mas eu gosto da ideia de nós dizermos o que pensamos. Eu acho que é importante eu falar aquilo que penso, independentemente se isso vai arruinar a minha imagem, porque quando tu arruinas a imagem, também tens um lado de pessoas que tu vais ganhar pelo fato de dizeres a verdade, ou então tomares um posicionamento. Então, para mim, posicionamento. Acho que como seres humanos não somos só esse lugar de luz, né? Mas temos a sombra e ela faz parte. Onde há luz, há sombra, não é? Ótimo! Mas tem mais uma pergunta.
Estou a escapar. Mais difícil de lidar. O machismo disfarçado no meio artístico moçambicano ou a rivalidade entre mulheres que se dizem feministas? Pá, na verdade, eu aí só preciso escolher o que comentar, né? Sim. Ai, eu acho que é mais difícil lidar com o machismo entre os artistas e digo por quê. É muito difícil tu ocupares ou estares presente em lugares com misóginos, em lugares em que não olham para ti acolher, mas sim para te combater. Eu acho que esse lugar é um bocadinho mais difícil do que um lugar de rivalidades. Por quê? Dentro das rivalidades que as mulheres têm, tem uma frase que diz que as mulheres curam-se em bando. Dentro da rivalidade, ainda há um espaço para nós falarmos sobre rivalidades. A sororidade, eu acho que é uma coisa que cultiva-se. E eu tenho falado muito sobre esta nossa expressão, que há alguns anos estava muito frequente, todos os dias, sororidade, sororosa e tal. Que de repente começamos a ver que bem, não somos sororosas. Mas ainda há um espaço para nós conversarmos sobre. Sim. E mostrar que a rivalidade feminina também é uma Ou construção. talvez há esse espaço mais plural também, né? Que é as várias vozes ou as diferentes Sim. vozes que depois também sentamos e discutimos. A rivalidade, ela é uma construção. E enquanto eu tiver esta noção, eu vou passar a acolher mulheres totalmente desconhecidas só para mostrar a ela que é possível. Eu já fiz um elogio a uma moça na rua. Ela disse, moça, nunca nenhuma mulher me disse que eu estou bonita. Eu disse para ela que era possível, que as mulheres se dissessem que são bonitas. Uau. Então, para mim é mais fácil lidar com este espaço que ainda podemos conversar sobre a rivalidade, que é um espaço totalmente machista, porque este espaço ele não quer te acolher, ele não quer te ouvir. E te banaliza também. Sim. Porque a coisa da banalidade do feminismo tornou-se uma cultura. Todo mundo pega, todo mundo faz piada, todo mundo escreve. E muitas vezes são colegas que fazem isso. Sim. Artistas que sempre que falam do feminismo é sempre com uma conotação totalmente negativa e muitas vezes sem ler, sem perceber e sem me conhecer. Uau. Ainda mais grave ainda. Sim. Ok. Ainda bem que conseguimos. Não há sorte. Só cerveja. Só cerveja. Ainda tem cerveja? Queres outra? Espera aí. Ainda tenho um bocadinho. Ok. Produção é melhor preparar outra cerveja. A caixa. A caixa. Melhor organizar uma caixa. Agora, tem esta fotografia. Quero que olhes para ela e digas o que ela representa para ti. Ok. Vocês, onde é que foram buscar esta foto? Yeah. Ai, sim, o rapper que faleceu há pouco. Ai, bons tempos. Esta fotografia, eu acho que foi tirada no Gil Vicente. Já passa muito tempo. Eu acho que representa o tempo, né? E mostra que não é de hoje, que nós não chegamos hoje, que estamos há muito tempo a fazer acontecer. Na altura, eu fazia parte da Revolução Feminina. Eu costumo dizer que ainda faço parte, que é o meu grupo de rap feminino, onde faz parte a Gigas and Black, Assista à África. Mas representa tempo para mim. Eu acho que essa foto tem mais de 10 anos. Acho, sei lá, posso mostrar? Sim. Acho que essa foto tem mais de 10 anos. E... fofinho, gostei. Não tem outra, né? Tem outra.
agora me pegaram. Que fofinho. E esta música, Mulher Moçambicana. Yeah. Como é que te sentes já a revisitar essa fotografia? Olha, eu me sinto muito bem. Eu gosto muito destas mulheres que estão nesta foto e fico com muito orgulho pelo percurso, pelo fato de nós termos amadurecido. Cada uma trilhou seu caminho. A Sista África ainda continua uma grande rapper e também a trilhar este caminho, a Gigas também. E nós recentemente nos encontramos, mas não era para algo feliz, era para o falecimento do esposo da FT. E em meio aos choros nós prometemos a nós mesmas que queríamos voltar, porque esta arte nos curava muito e nos ajudava como mulheres a ocupar um espaço de rap que para mim foi muito difícil ser inserida, furar por questões ligadas ao assédio sexual dos produtores, mas que para mim ter este espaço, essa solidariedade feminina, era muito importante poder contar com outras manas que viviam as mesmas dores que eu e enfrentar um machismo que nós combatíamos na música. Vou dar um exemplo. Uma vez fomos para o estúdio do museu, íamos gravar e uma das minhas colegas tinha de sair do estúdio porque precisava cuidar da filha, porque o pai estava a pressionar que ela tinha essa responsabilidade de cuidar da criança. E eu me perguntei, gente, o que nós estamos a fazer? Nós estamos aqui a cantar para outras mulheres que precisamos conversar sobre estas normas culturais. Ao mesmo tempo, nós estamos a ser vítima das nossas próprias lutas. E em outras situações também eu vi-me vítima das minhas próprias lutas. E sendo mulher neste país, acho que não se escapa, né? Tu és combatente, tu tens muita noção sobre os teus direitos, ao mesmo tempo, tu não tens como não ser vítima das tuas próprias lutas. Né? Uau. Obrigada pelas fotos, gostei muito. Estou muito emocionada. Ainda bem que eu não tenho outras aqui. Muito obrigado. Ia começar a aquecer. Tá realmente começar a aquecer, não sei se é do vinho, mas começa a aquecer. Enya, há uma parte deste programa que eu acaba? Gosto, que acaba. Eu odeio essa parte. Principalmente quando tenho aquelas mãozinhas lá atrás a darem-me sinal. E eu não queria que isto acabasse. Mas antes que acabe, eu gostaria de ter um conselho teu para todas aquelas artistas que trilham o caminho de discutir as temáticas da mulher, as questões de género, e todos aqueles artistas que, de certa forma, são ativistas. Qual é o conselho que tu deixarias para estas pessoas? Tem um conselho muito clichê, não desistas. Todo mundo diz isso. Queres dar esse? Não. Lembrei-me desse conselho. Eu acho que o conselho é nós respeitarmos quando tivermos que fazer pausas. O nosso trabalho, ele mexe muito com o nosso psicológico. Então, meu conselho é: artistas, cuidem da vossa saúde mental, cuidem da vossa alma, cuidem do vosso corpo. Do mesmo jeito que nós queremos perpetuar a nossa presença, precisamos lembrar que dentro deste artista há um ser humano que precisa de cuidado. Então, acho que um artista doente é uma sociedade doente. Nós precisamos nos cuidar acima de tudo.
Bom, porque precisamos ter muito peito, né, para enfrentar Sim, as coisas sim, que nós sim, enfrentamos. Então, mais do que criar, também lembrem-se de se cuidar. muito obrigado, Enia, por este momento fantástico. Pareceu-me uma rapidinha, mas daquelas boas. Sim. E sou muito grato por ter este momento contigo. E vamos brindar a nós. A nós, eu não sabia. Essas rapidinhas que não são boas, quais são? Então eu convido-vos a acompanhar este episódio com a Enia Lipanga, que é uma mulher fantástica, uma voz incontornável da história das artes deste país. Uma mulher que é nossa e parece que começa a ser do mundo, começa a ser uma superstar na América Latina hoje, mas é produto daqui, daqui de casa. Então, quero convidar-vos a partilhar este episódio com todos os vossos amigos, familiares, todas as pessoas que vocês conhecem. Também partilhem com aquelas pessoas que vocês não gostam. Partilhem com aquelas pessoas que são contra o feminismo, contra as mulheres, contra a comunidade LGBT. Partilhem com todas essas pessoas. Vamos só partilhar. E até já. Até o próximo episódio. Obrigada. Foi muito bom.